Boa noite, irmãos. Acho que a gente podia ir embora, né, irmão? Porque já oraram, já podia ir muita oração. E a hora ali, ó, acabou. Mas não podemos ir embora sem ouvir a palavra de Deus, né, irmãos? Eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no Salmo 128. O título do Salmo diz: temor de Deus e a fidelidade no lar. Tem a ver com a família, né, irmãos? E hoje é o dia da família, né? Eu nem sabia. Aí depois que eu subo, é interessante, né? Deus sabe todas as coisas, né, irmão? E a mensagem que o Senhor deu vai falar para nós, a família. Todos encontraram? Salmo 128. Meu óculos está... Amém, né? Pois vamos ver. Vou orar. Querido Pai, nesse momento, que vamos estudar um pouco da Tua palavra, Senhor. E que o Senhor venha derramar o Teu poder, Teu Espírito Santo, em nossas vidas, para que possamos aprender mais e mais de Ti, Senhor. É a Tua palavra que vai nos guiar e vai nos dirigir conforme Tu queres. Em nome de Jesus, amém. Começar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irás bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. E vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Esse salmo, irmãos, é muito bonito, né? Muito maravilhoso. Mas vamos ler mais um pouquinho aqui no livro de Isaías 43. Esse aqui não vai falar de família, mas vai falar de uma coisa muito importante também. Só Deus resgata Israel. Os irmãos encontraram? Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Somente esse versículo aqui, né, irmãos? Um pouco falando dali do Salmo, né? Depois a gente vai comentar aqui esse versículo. O salmista, né, ele escreveu esse salmo muito maravilhoso sobre a família, né? Sobre o lar. Por incrível que pareça, né? A gente, às vezes, eu estava pensando assim, bicho, tem quase casal, né? Que fala para o esposo, mas tem muitos esposos, né, irmão? E ele diz que a tua mulher, né? Os teus filhos, né? A tua família é uma bênção, né, irmãos? É uma bênção nas mãos do Senhor. A tua família, os teus filhos, em redor da tua mesa, né? É muito bonito, irmãos. Hoje em dia, as nossas famílias quase não se juntam mais assim na mesa, né? Na hora do almoço, na hora do café, na hora da janta, que é as horas mais que a família se junta, né, irmão?
Hoje em dia, a gente quase não vê mais, mas ainda tem família, eu tenho certeza que faz tem esse prazer de juntar a sua família, né? Para as horas de alimentação. Então, como a palavra de Deus diz, é uma coisa maravilhosa, né? Deus abençoa aquela família que está ali junto, né, irmãos? A mãe, o pai, os filhos, até mesmo os netos, que é o filho dos teus filhos, né? E que Deus sente prazer quando as famílias têm esse ritmo de juntar a sua família, né, irmãos? E agradecer a Deus pela alimentação e estar junto, né, irmãos? Nós sabemos que na hora de alimentação é a hora abençoada, né? É uma hora abençoada. Deus se agrada desse momento. E as esposas, como ele disse, ela é como uma árvore, né? Frutífera, uma árvore que dá fruto. E é verdade. Um lar tem que ter uma esposa que realmente ela seja esse tipo de mulher, né? Como essa árvore. E os nossos filhos, como o rebento da oliveira, né? Eu creio que seja os frutos, né? Daquela árvore. Porque se a mãe não orientar os seus filhos, os pais não orientar, as crianças não sabem de nada, né, irmãos? Porque as crianças, elas dependem dos pais. Eu me lembro muito de mim mesmo, né, irmão, quando eu tinha meus filhos pequenos. Todo dia eu tinha aquele trabalho, né? Mas para mim não era trabalho. Eu tinha aquele prazer de juntar todos, estudar a lição. Como eu não era adventista, né? Eu estudava outra lição, mas era dominical, que chamava, né? E hoje é escola sabatina, né? A lição é do sábado. Mas nós estudávamos no domingo, era a lição da escola dominical, né? Mas eu tinha aquele prazer de todo dia fazer aquela hora, né? E era na hora de manhã. Eu não fazia na hora da alimentação do almoço, não. Fazia de manhã, depois que eu dava alimento de manhã, né? O 10 jejum. Aí a gente se juntava. Bom, agora vamos a estudar a palavra de Deus. E eu fazia isso todo dia. Quando meu esposo estava em casa, ele fazia junto, né? Mas às vezes ele saía, mas eu fazia só com eles. Mas eu tinha esse prazer, porque eu sabia e sei, todos nós sabemos, que nossos filhos, eles aprendem as coisas de Deus com nós, que somos pais, né, irmãos? Se nós ensinar, eles aprendem mesmo. E a palavra de Deus é bem clara, que ela diz que ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Quando ele ficar velho, ele não se esquece. E, na verdade, ele não se esquece, irmãos. Por prova, eu já pedi oração aqui pelo meu filho, já agradeci. Peço oração ainda pelo Marcos, meu filho, que está internado. Ele está fazendo tratamento, ele é alcoólatra, né? Mas ele já está melhorando já, graças a Deus, já está bem melhor, né? Mas ele falando, que lá é de crente, né? Eles pregam todo dia de manhã, de noite, e ele dizendo que sabia de muitas coisas que eles falavam lá, ele dizia assim, eu já sei disso aí, isso aí eu sei. Aí ficava falando, né? E eu dizia assim, rapaz, quem te ensinou, e quem te disse que era isso que eu ia falar? Ele disse assim, aquele lá de cima, que foi Deus, né? Aí eu me lembrei que a palavra de Deus diz que não se esquece, né, irmãos? Não é dizer assim, ele não vai sair dos caminhos, não é isso que ela diz. Ela diz assim, ele não se esquece. Ele poderá não voltar para os caminhos de Deus, né, quando está fora, mas ele não se esquece. E Deus pode, através daquela palavra que está na sua lembrança, na sua memória, ele pode chamar, né? Ele pode chamar para os caminhos dele novamente. E a minha esperança é essa, de Deus chamar os meus filhos, que não é só esse que está fora dos caminhos de Deus,
mas que todos que estão fora, eles possam voltar antes que seja tarde, né? E esse conselho que dá para os esposos, né, que diz bem-aventurado, né, é bem-aventurado aquele que teme a Deus, que cuida da sua família junto. É muito importante, irmãos. Eu tenho certeza que é importante por mim mesmo. Eu já digo por mim mesmo, que eu sei que foi muito importante e ainda hoje é importante. Hoje eu não tenho mais filho pequeno, né? Tenho tudo adulto, mas na hora que eu posso falar para eles, eu estou falando do amor de Deus. Eu estou falando de Deus, eu não posso deixar de falar, né? E para eles e para as amigas, que eu também tenho umas amigas por fora daqui da igreja, né? Em outros lugares, mas sempre eu estou falando de Deus. E eu quero que Deus me prepare cada dia mais para que eu possa fazer o trabalho dele de acordo com a vontade dele, né? E que os irmãos podem ler esse salmo em casa, porque não vai dar mais tempo não, já encerrou. Os irmãos podem ler em casa, os irmãos mesmo, que esse é mais para os maridos, eu acho que seja, né? Quando fala tua esposa, então está falando para o marido, né? Que os irmãos leiam isso em casa, estude um pouquinho dele, que ele vai ensinar muito mais ainda, né? E o outro versículo que nós lemos, né? No Isaías 43, que ele diz que não temas, né? Eu sou contigo, eu te chamei pelo teu nome. Irmão, Deus nos chamou pelo nosso nome. E é muito importante, né, irmão, saber que Deus nos chamou para os seus caminhos, para servir a Ele. Quando nós estiver triste, nós se lembrar, foi Deus quem me chamou, né? Não foi o irmão, não foi a irmã. Tá certo que alguém prega para você, o irmão, a irmã, quem quer que seja, fala para você do amor de Deus. Mas quem chama é o próprio Deus, né, irmão? Ele disse, eu te chamei pelo teu nome, não tenha medo, não temas. E é isso que nós temos que ser, irmão, não ter medo. Eu não quero isso porque eu tenho medo. Porque eu tenho medo. Não tenha medo de nada, não. Confie em Deus. Confie de verdade que Ele está pronto para lhe defender de todo mal, para lhe guardar, lhe proteger e lhe ensinar cada dia mais, né? Viver nos caminhos dEle. Esse é o meu agradecimento, a minha oração nesta noite. Eu peço oração aos irmãos, pela minha família, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar novamente.